Isabel atirou o anel de casamento para o chão da varanda, o som metálico e quando como um tiro na noite silenciosa de Lisboa, e em segundos, o objeto rolou para o abismo da rua escura, perdido para sempre. Sofia, que observava da janela vizinha, sentiu o coração parar ao ver a amiga desabar em lágrimas, mas o que veio depois a deixou sem ar. Isabel confessou que o casamento era uma farsa e que seu amor verdadeiro era por ela, Sofia, uma revelação que abalou as fundações de suas vidas. A noite quente de verão em Lisboa parecia congelar ao redor delas, enquanto Sofia processava o impacto daquela verdade explosiva. Sofia morava no prédio antigo do bairro Alto há 3 anos, uma jornalista freelance de 28 anos que fugira do interior conservador para buscar liberdade na capital. Isabel, sua vizinha de 35 anos, era a imagem da perfeição, casada com Miguel, um advogado bem-sucedido, mãe de uma menina de 7 anos chamada Clara e professora de literatura na universidade local. Elas se conheceram por acaso, quando Sofia ajudou Isabel a carregar compras escada acima e desde então uma amizade improvável floresceu. Conversas casuais sobre livros viraram confidências profundas, risadas compartilhadas sobre a vida urbana e olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário. Mas naquela noite, tudo mudou. Sofia estava sozinha em casa, revisando um artigo sobre direitos das mulheres, quando ouviu o choro abafado vindo da varanda ao lado. Curiosa e preocupada, ela se aproximou da janela aberta. Isabel estava sentada no chão, uma garrafa de vinho tinto pela metade ao lado, o rosto inchado de lágrimas. Isabel? Está tudo bem? Perguntou Sofia, inclinando-se sobre o parapeito que separava as varandas. Isabel ergueu os olhos vermelhos, hesitou por um momento e então, com um gesto trêmulo, atirou o anel. O gesto foi instintivo, carregado de anos de repressão. Eu não aguento mais, Sofia. Não aguento fingir, disse Isabel, a voz rouca. Sofia pulou para peito baixo e sentou-se ao lado dela, o coração acelerado. Fingir o quê? O que aconteceu com Miguel? Isabel riu amargamente, um som que cortava a alma. Miguel é um bom homem, mas ele não é, eu não o amo como deveria. Como uma esposa ama um marido. Sofia franziu a testa, confusa. Elas haviam falado sobre casamentos infelizes antes, mas isso parecia diferente. Isabel tomou um gole do vinho e continuou. Eu me casei porque era o esperado. Minha família em Porto é católica devota, conservadora. Aos 25 anos, eu era a solteirona da família. Miguel apareceu, charmoso, estável. Parecia a solução perfeita. Sofia ouvia em silêncio, sentindo uma pontada de algo indefinido no peito. Ela própria era lésbica, assumida para si mesma desde a adolescência, mas discreta em Lisboa, onde o preconceito ainda rondava. Havia sentido uma atração por Isabel desde o início, mas a reprimia, respeitando o casamento da amiga. Mas Clara. Ela é tudo para você, disse Sofia, tentando entender. Isabel assentiu, lágrimas escorrendo. Clara é o melhor que veio disso. Mas eu vivo uma mentira todos os dias. Acordo ao lado de um homem que me respeita, mas que não desperta nada em mim além da amizade. E então você apareceu. O ar ficou pesado. Sofia sentiu o mundo girar. Eu? O que eu tenho a ver com isso? Isabel virou-se para ela, os olhos brilhando com uma intensidade que Sofia nunca vira. Você me faz sentir viva, Sofia. Nossas conversas, seus olhares. Eu me apaixonei por você. Há anos eu sei que sou atraída por mulheres, mas neguei. Minha família me mataria se soubesse. A sociedade. Deus, em Portugal, ainda é um tabu em muitos círculos. Sofia recuou ligeiramente, chocada. Ela havia notado os toques casuais, os convites para cafés que duravam horas, mas atribuía uma amizade profunda. Agora tudo fazia sentido, os silêncios constrangedores quando Miguel era mencionado, a tristeza velada nos olhos de Isabel. Elas ficaram em silêncio por minutos que pareceram horas. Sofia pegou a garrafa e tomou um gole, precisando de coragem. Isabel, isso é, eu não sei o que dizer. Eu sinto algo por você também, mas você é casada. Tem uma filha. Isabel segurou sua mão, o toque elétrico.
Eu sei. Mas hoje algo quebrou em mim. Miguel viajou a negócios, Clara está com os avós. Eu me sentei aqui para pensar e a verdade explodiu. Sofia sentiu o conflito interno, a excitação de uma confissão mútua contra a moralidade de se envolver com uma mulher casada. E agora? O que você vai fazer? Isabel limpou as lágrimas. Eu não sei. Mas não posso mais ignorar. Preciso de tempo para pensar. Sofia assentiu, mas no fundo sabia que aquela noite era o início de uma tempestade. Elas se abraçaram, um abraço que carregava promessas e perigos. Quando Sofia voltou para seu apartamento, o anel perdido na rua simbolizava o irreparável. O que viria a seguir? Divórcio? Escândalo familiar? Ou repressão eterna? Sofia deitou na cama, insone, questionando se deveria se afastar ou mergulhar no caos. No dia seguinte, a rotina tentou voltar ao normal, mas o ar entre elas estava carregado. Sofia evitou a varanda, focando no trabalho. Isabel mandou uma mensagem: desculpa pela noite passada. Podemos conversar? Sofia hesitou, mas respondeu sim. Elas se encontraram em um café no Chiado, o bulício da cidade contrastando com a tensão delas. Isabel parecia exausta, olheiras profundas. Eu não retiro o que disse. Mas entendo se você quiser distância. Sofia balançou a cabeça. Eu não quero. Mas isso é complicado. Sua família, Miguel. E Clara. O que ela pensaria? Isabel suspirou. Clara é inocente. Mas crescer em uma família quebrada por segredos seria pior. Minha mãe sempre disse que o casamento é sagrado, que divórcio é pecado. Em Porto, eles são da velha guarda. Sofia pensou em sua própria família no Alentejo, que a aceitava relutantemente, mas com condições: não traga isso para casa. O preconceito social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava em comunidades tradicionais. E se formos discretas? Explorarmos isso sem explodir tudo, sugeriu Sofia, testando as águas. Isabel sorriu fracamente. Talvez. Mas eu me sinto culpada só de pensar. Elas conversaram por horas, dissecando emoções, o medo de Isabel de perder a custódia de Clara em um divórcio contencioso, a pressão social de manter aparências, o conflito moral de trair Miguel. Sofia, por sua vez, lutava com sua consciência. Envolver-se significaria ser a outra, algo que odiava. Mas o puxão emocional era irresistível. Ao saírem do café, um beijo rápido no chique virou algo mais, um toque de lábios que selou o início de um affaire perigoso. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Encontros furtivos em parques, mensagens codificadas, toques roubados. Sofia se sentia viva, mas culpada. Isabel alternava entre euforia e pânico. Uma noite, Miguel voltou mais cedo e encontrou Isabel distraída. O que há de errado? Perguntou ele. Isabel mentiu, dizendo estresse no trabalho. Mas o segredo corroía por dentro. Sofia, em seu apartamento, escrevia artigos sobre empoderamento feminino, hipocrisia batendo forte. Como defender direitos enquanto contribuía para uma traição? O primeiro confronto veio quando a mãe de Isabel, Dona Maria, visitou de surpresa. Uma mulher rígida de 60 anos, devota à igreja, ela notou a ausência do anel. Onde está seu anel, filha? Isabel gaguejou, perdi limpando. Dona Maria franziu a testa. Casamento não é brincadeira. Lembre-se do que a Bíblia diz. Isabel engoliu em seco, o peso da tradição esmagando-a. Após a visita, ela chorou nos braços de Sofia, questionando tudo. E se eu estiver errada? E se isso for só uma fase? Sofia acalmou, mas duvidava internamente. O amor delas era real, mas o custo? Altíssimo. Elas decidiram pausar, mas o desejo venceu. Um fim de semana, com Miguel fora, elas passaram juntas, conversando sobre sonhos reprimidos.
Isabel revelou sua juventude, uma crush por uma colega na universidade, abafada pelo medo. Sofia compartilhou suas lutas, rejeição inicial da família, solidão em Lisboa. O vínculo aprofundou, mas o relógio tic-taqueava. Clara voltou, inocente, perguntando por que a mãe parecia triste. Isabel sorriu forçado, o coração partido. A tensão escalou quando Miguel começou a suspeitar. Ele notou as mensagens frequentes no celular de Isabel, os olhares distantes. Você está diferente, disse ele uma noite, após Clara dormir. Isabel negou, mas o pânico cresceu. Sofia, do outro lado da parede fina do prédio, ouvia discussões abafadas, o estômago revirando. Ela se sentia uma intrusa, mas não conseguia parar. Nós precisamos ser cuidadosas, disse ela a Isabel em um encontro no Jardim do Príncipe Real, um oásis verde no caos urbano. Isabel assentiu, mas seus olhos traíam conflito. Eu amo Clara mais que tudo. Se Miguel descobrir, ele pode lutar pela custódia. Em tribunais portugueses, mães lésbicas ainda enfrentam preconceito, apesar das leis. Sofia pesquisara, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em famílias conservadoras, o estigma persistia. Então, conta ele. Seja honesta. Isabel riu sarcasticamente. Honesta? Minha família me deserdaria. Dona Maria já ameaça cortar contato se eu desonrar o nome. O dilema moral pesava. Sofia, como jornalista, via hipocrisia na sociedade portuguesa, progressista na superfície, mas enraizada em tradições católicas. Elas debatiam noites adentro. Era certo priorizar amor próprio sobre estabilidade familiar? Isabel sacrificaria sua felicidade por Clara? Sofia questionava se seu amor era egoísta. Um dia, em um festival de rua no bairro Alto, elas se viram por acaso. Miguel estava lá com Clara. Sofia cumprimentou educadamente, mas o olhar de Isabel era um pedido de socorro. Naquela noite, Isabel apareceu na porta de Sofia, trêmula. Miguel perguntou sobre você. Disse que nos viu juntas demais. Sofia a puxou para dentro. Então, paremos antes que pior. Mas Isabel a beijou, desesperada. Eu não consigo. Você é a única que me entende. Elas passaram a noite conversando, planejando. Talvez Isabel se separasse amigavelmente, alegando incompatibilidade. Mas o medo paralisava. O ápice veio com uma traição involuntária. Sofia, estressada, confidenciou uma amiga próxima, Rita, sobre o affaire. Rita, chocada, aconselhou fim. Mas Rita, sem querer, mencionou em uma conversa com um conhecido mútuo, que espalhou. Rumores chegaram aos ouvidos de Miguel via colegas de trabalho. Ele confrontou Isabel. É verdade? Você e a vizinha? Isabel negou veementemente, mas Miguel não acreditou. Eu vi os olhares. Eu sinto a distância. Isabel desabou, confessando tudo. Miguel, ferido, gritou, como pôde? Com uma mulher? E Clara? Ele saiu batendo a porta, deixando Isabel em pedaços. Ela correu para Sofia, chorando. Ele sabe. Tudo acabou. Sofia a consolou, mas o remorso a consumia. Eu causei isso. Desculpe. Elas passaram a noite juntas, mas o amanhecer trouxe realidade cruel. Miguel ligou, quer divórcio. E a custódia de Clara. O processo começou. Advogados envolvidos, Isabel lutando para manter a filha. Dona Maria, informada, chegou furiosa de Porto. Você é uma vergonha. Pecadora. Como ousa destruir sua família por uma aberração? Isabel enfrentou a mãe, não é aberração, mãe. É amor. Dona Maria cuspiu, amor? Isso é o diabo. Pensa em Clara. O conflito familiar explodiu. Irmãos de Isabel ligavam, condenando.
Sociedade local sussurrava, a professora casada virou lésbica? Sofia apoiava, mas sofria. Seu trabalho sofreu, artigos saíam atrasados. Ela questionava, valia a pena? Isabel alternava entre determinação e dúvida. Uma audiência preliminar no Tribunal de Lisboa foi tensa. Miguel, calmo, argumentou estabilidade. Isabel, nervosa, defendeu seu direito como mãe. O juiz, progressista, adiou, mas alertou sobre impacto na criança. Clara, confusa, perguntava, por que papai está bravo? Isabel explicava simplificado, mamãe e papai vão morar separados, mas te amamos. Mas Clara chorava, culpando-se. Isabel se sentia monstro. Sofia sugeriu terapia, mas Isabel resistia, orgulhosa. O estresse culminou em uma briga entre elas. Você me empurrou nisso, acusou Isabel. Sofia rebateu, você confessou primeiro. Elas se separaram por dias, o amor testado. Reconciliaram em uma caminhada pela costa de Cascais, o mar refletindo turbulência interna. Nós precisamos lutar juntas, disse Sofia. Isabel concordou, mas o preço era alto, amigos se afastando, olhares julgadores na universidade. Isabel considerou renunciar à custódia para poupar Clara do escândalo, mas Sofia dissuadiu. Isso seria desistir de si mesma. O divórcio se arrastou por meses, um campo minado de acusações. Miguel, inicialmente magoado, virou vingativo, usando a affaire para questionar a estabilidade emocional de Isabel. Seus advogados pintavam Sofia como influência negativa. Isabel, defendida por uma advogada especializada em direitos LGBT, contra-argumentava, minha orientação não me torna má mãe. Mas em Portugal, apesar da igualdade legal, juízes variavam. O deles, conservador, franzia a testa ao mencionar relação homossexual. Dona Maria intensificou a pressão, visitando semanalmente, rezando rosários altos. Volte para Miguel e implore perdão. Isabel resistia, não posso viver mentira. Um dia, Dona Maria confrontou Sofia na rua, você destruiu minha família, sua pecadora. Sofia, tremendo, rebateu, sua filha merece ser feliz. Dona Maria cuspiu no chão e foi embora, cortando contato. Clara sofria mais. Na escola, colegas zombavam, sua mãe gosta de meninas? Isabel chorava ao buscá-la, explicando diversidade. Mas o dano estava feito. Clara se isolava, grades caíam. Isabel questionava escolhas, e se eu tivesse ficado calada? Sofia apoiava, mas duvidava internamente. Seu próprio passado ressurgia, rejeitada por amigos no Alentejo ao se assumir. Agora repetia o ciclo. Um turning point veio quando Isabel perdeu uma promoção na universidade. Colegas sussurravam sobre escândalo pessoal. O reitor, simpático, mas pragmático, imagem importa. Isabel desabou, sentindo o peso social. Sofia incentivou a escrever um artigo anónimo sobre repressão LGBT em Portugal, canalizando dor. Publicada em um jornal, gerou debate, mas expôs mais. Miguel, vendo o sofrimento de Clara, amoleceu. Em mediação, propôs custódia compartilhada, não quero te destruir, mas protege nossa filha. Isabel aceitou, aliviada. Mas o acordo exigia descrição sobre Sofia. Nada de exibir na frente de Clara por agora. Isabel concordou, mas sentia traição a si mesma. Sofia e Isabel se mudaram para um apartamento em Alfama, longe do antigo prédio. Vida nova, mas sombras persistiam. Sofia enfrentava backlash profissional, editores hesitavam em artigos polêmicos. Fique neutra, diziam. Ela resistia, escrevendo sobre discriminação. Isabel, em terapia finalmente, explorava traumas, educação rígida, negação de atrasos juvenis. Um confronto familiar veio no Natal. Dona Maria, sozinha, ligou, venha para Porto, sem ela. Isabel recusou, Sofia minha parceira. Dona Maria chorou, perdi minha filha.
Isabel, coração partido, questionou: valeu o preço? Sofia aconselhou: liberdade tem custo. Clara se adaptava devagar. Fins de semana com Sofia viravam rotina, piqueniques no Tejo, histórias. Clara perguntava: você é namorada da mamãe? Isabel explicava gentilmente: sim, e te amamos. Clara aceitava, inocente. Mas Miguel monitorava, tenso. O amor delas aprofundava, mas cicatrizes marcavam. Isabel sonhava com reconciliação familiar, Sofia com aceitação social. Um dia, em uma manifestação LGBT em Lisboa, elas marcharam juntas, empoderadas. Mas olhares hostis lembravam: progresso era lento. Anos passaram, mas feridas reabriam. Clara, agora adolescente, rebelava: porque você destruiu nossa família, mãe? Isabel explicava pacientemente, mas culpa persistia. Sofia, promovida editora, usava a plataforma para advogar, mas recebia ameaças online: volte para o armário. Portugal evoluía, mas bolsões conservadores resistiam. Dona Maria, doente, chamou Isabel. Em Porto, no hospital, ela sussurrou: eu errei. O amor é amor. Reconciliação tardia, mas curativa. Isabel chorou, perdoando. De volta a Lisboa, compartilhou com Sofia: talvez haja esperança. Miguel casou novamente, amigável agora. Custódia fluía. Clara, aceitando, trouxe uma namorada para casa, como você e Sofia. Isabel sorriu, ciclo quebrado. Mas um novo conflito surgiu. Sofia recebeu oferta de trabalho em Berlim, carreira sonhada. Venha comigo, pediu. Isabel hesitou: Clara precisa de estabilidade. E minha vida aqui? Decisão dilacerante, amor versus sacrifício. Elas brigaram: você sempre prioriza outros, acusou Sofia. Isabel rebateu: você quer que eu abandone tudo? Pausa dolorosa. Sofia viajou sozinha, testando distância. Meses de chamadas, saudades. Isabel lutava sozinha, questionando identidade. Volta de Sofia trouxe ultimato: fiquemos juntas aqui, ou terminamos. Isabel escolheu amor, mas com condições, compromisso formal. Elas se casaram em uma cerimônia simples no Algarve, Clara como madrinha. Família parcial, Dona Maria presente, frágil. Felicidade, mas reflexões, caminhos alternos? Se Isabel tivesse ficado casada, Clara sofreria menos? Sofia ponderava: egoísmo ou autenticidade? Vida prosseguia, desafios diários. Isabel publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outras. Sofia, em podcast, debatia ética LGBT. Mas danos perduravam, amizades perdidas, carreiras afetadas. No fim, elas sentavam na varanda, anos após aquela noite fatídica, vendo Lisboa pulsar. Isabel, grisalha, sorria: valeu cada lágrima. Sofia assentia, mas questionava internamente. Clara, adulta, visitava com parceira, orgulhosa. Mas a sociedade mudara pouco em núcleos conservadores. Elas enfrentavam olhares, mas erguiam a cabeça. O amor venceu, mas a que custo? Famílias divididas, corações partidos, escolhas questionáveis. Foi certo priorizar o amor próprio sobre o bem-estar familiar imediato?